Já ouviu falar que o Rio de Janeiro continua lindo? Mas será que a vida é só praia, carnaval e futebol? Hoje vamos descobrir em detalhes a verdade de como é morar na cidade maravilhosa. E olha, tem muita coisa que pode te surpreender. Vamos agora no canal Explora Brasil, eu sou o Fê, bora lá! O Rio de Janeiro é aquela cidade que você provavelmente conhece dos cartões postais. Praias incríveis, Cristo Redentor, Pão de Açúcar e aquela vibe carioca que parece que todo dia é verão. Fundado em 1565, já foi palco de muita história, desde a residência da família imperial até a capital da república. Vamos começar com uma coisa essencial: as pessoas. Gente, crescimento populacional. O Rio de Janeiro é uma das cidades mais conhecidas do mundo, mas você sabia que a população da cidade está diminuindo? Segundo o censo de 2022, o Rio perdeu mais de 109 mil habitantes. Saiu de 6.320.000 habitantes para 6.210.000 habitantes. Mas por que isso acontece? Alguns fatores podem incluir a migração para outras cidades mais baratas ou com melhores condições de trabalho, além de questões de segurança que vamos abordar mais à frente. Mas isso tem um impacto diretamente em campos como os serviços básicos que são oferecidos na cidade, e como também a cidade lida com esses desafios, como saúde, educação e saneamento. Falando nisso, vamos para o próximo tópico, que é muito importante: a saúde. Agora, vamos falar sobre um dos pontos que mais preocupam quem pensa em morar no Rio de Janeiro: a saúde pública. E aqui vai um dado que pode te surpreender. A cidade tem hoje aproximadamente 260 unidades básicas de saúde, as famosas UBSs ou postinhos. Como eu já falei, elas são uma porta de entrada para tratamentos médicos mais complexos na rede pública. Mas sabe qual é o problema? De acordo com os padrões estabelecidos, uma UBS com um programa de saúde da família deve atender até 12 mil pessoas. Sem esse programa, esse número sobe para 18 mil. Se a gente pegar a população atual do Rio, o ideal seria ter entre 374 e 561 UBS, para atender todo mundo adequadamente. Só que estamos longe disso. No melhor cenário, faltam 114 UBS. E no pior, faltam 300 UBSs. E isso é algo sério. Significa que muita gente não está recebendo o atendimento básico que precisa, principalmente nas áreas mais periféricas. E o que acontece? Superlotação, filas enormes e tratamentos que demoram para acontecer. Muita gente acaba recorrendo a planos de saúde, mas os preços não são acessíveis para todos. E claro, o acesso à saúde está diretamente ligado à qualidade de vida. Se você está pensando em morar no Rio de Janeiro, mudar para lá, é bom ficar atento às questões e planejar bem, principalmente questões de saúde. E por falar em planejamento, como está a questão de emprego por aqui? Vamos descobrir. Trabalhar no Rio de Janeiro é um desafio para muitos. E se você pensa em ir morar lá no Rio de Janeiro, em busca de oportunidades, é importante você saber de uma coisa muito importante. A taxa das pessoas trabalhando na cidade é de apenas 44,22%, segundo o censo. Parece muito, mas nem tanto. É bem abaixo da média nacional, que está em torno de 56,6%. Mas por que isso acontece? Bom, o Rio de Janeiro é uma cidade cheia de contrastes. Enquanto algumas regiões oferecem ótimas oportunidades em setores como turismo, tecnologia e serviços, outras áreas sofrem com o desemprego crônico e a falta de infraestrutura. E tem mais um detalhe: muitos empregos no Rio de Janeiro são informais ou de baixa remuneração. E quando a gente fala em trabalho de qualidade, é sempre bom lembrar que quanto mais perto das áreas centrais e turísticas você está, maiores são suas chances de conseguir um bom emprego. Mas claro, isso também significa aluguéis mais caros e um custo de vida mais alto. E falando nisso, vamos falar sobre questões básicas de saneamento e moradia, que é muito importante para você. Analisando um ponto essencial para quem pretende morar no Rio de Janeiro: saneamento e moradia. A boa notícia é que indicadores de saneamento são relativamente bons quando comparados com outras cidades do Brasil, por exemplo. Água encanada, de 98,3% dos domicílios possuem um acesso.
Esgoto encanado em 95% das residências contam com coleta de esgoto e a coleta de lixo chega em 99,14% dos lares são atendidos com coleta de lixo. Mas olha só o detalhe, que pega, apesar desses números altos, apenas 80% do lixo é efetivamente coletado nas residências. Isso significa que uma parte significativa do lixo gerado não é devidamente coletada. As pessoas precisam levar o lixo até um ponto de coleta onde passa o caminhão. Isso pode ser devido à falta de acesso a locais onde o caminhão não consegue entrar ou até mesmo por questões de controle do tráfico e milícias. E esse problema é mais grave em áreas periféricas e comunidades onde o acesso aos serviços básicos são mais difíceis. E como você pode imaginar, isso acaba gerando uma série de outros problemas sociais e de saúde. Agora, quando falamos de moradia, o Rio também apresenta desafios. Os aluguéis são caros, principalmente nas áreas mais bem localizadas e próximas aos centros de trabalho e lazer. Quanto mais longe você vai ficar, mais barato fica o aluguel. Mas isso também significa enfrentar trânsito, transporte caro e menos acesso a serviços essenciais. Mas você deve estar se perguntando, mas o salário médio do trabalhador no Rio? Como que é? Vamos descobrir agora. Agora vamos falar sobre a grana, dinheiro no bolso, que é um ponto crucial quando decidimos morar em qualquer cidade, certo? O salário médio do Rio de Janeiro é de R$ 4.784,94, esse é o valor mais atual, o que coloca a cidade na terceira posição no estado de salários bem mais pagos e na 25ª posição no Brasil. Isso já é um bom começo, né? Pô, quando comparamos com a média nacional, é sim, R$ 3.542,19. A diferença do Rio de Janeiro, ele recebe 35% a mais do que a média do Brasil. Parece tentador, mas calma, que nem tudo é tão simples. Muita gente ganha bem sim, mas há uma grande desigualdade dentro da cidade. A distribuição de salário é bem desigual. O Rio é uma cidade de contrastes profundos. O mercado de trabalho no Rio está bastante concentrado em áreas específicas como turismo, comércio e algumas áreas de serviços especializados. Quanto mais perto dos centros comerciais e turismo você mora, maiores são suas chances de encontrar um emprego com um bom salário. Mas a história na periferia, onde a realidade dos empregos temporários e informais é bem mais forte, é muito diferente. Um outro detalhe é que, com os custos de moradia são altos nas regiões centrais, muitas pessoas acabam indo para os subúrbios, mas isso traz o problema do deslocamento diário, que você pode ser um pesadelo. Imagine passar 2 ou mais horas no trânsito todos os dias. O impacto disso na qualidade de vida é enorme. Ou seja, se você está planejando viver no Rio, se atente à localização do seu trabalho, ao salário médio da sua área de atuação e o custo de vida local. No Rio, a distância entre ganho e qualidade de vida pode ser muito grande dependendo de onde você mora. Agora, que tal falarmos sobre educação? Afinal, se você tem filhos ou pretende construir uma família no Rio de Janeiro, isso precisa ser levado em consideração. Você provavelmente está se perguntando, e a educação pública no Rio? Bom, os dados são um pouco mistos. Vamos começar com o ensino fundamental. O ensino fundamental, que é da 1ª à 5ª série, tem nota 6 no IDEB, nas escolas públicas em 2023, o que está um pouco acima da média nacional, que é 5,7. Já o ensino fundamental final, que é da 6ª série à 9ª série, é um pouco mais modesto, com uma nota de 5,2, mas ainda assim está ligeiramente acima do IDEB Brasil, praticamente meio ponto, que é 4,7. Agora o ensino médio, aí é onde a coisa complica. As escolas públicas do Rio de Janeiro tiraram uma nota 3,2 em 2023, que é bem abaixo da média nacional, que é de 4,1. Esse dado é importante porque, em termos de preparação para o mercado de trabalho ou para o ensino superior, a educação do ensino médio tem impacto significativo na vida dos jovens. Então, se a educação dos seus filhos é uma prioridade, o Rio pode apresentar desafios nesse sentido. No entanto, como em muitos outros aspectos da cidade, a educação no Rio também segue a linha dos contrastes. Em bairros mais afastados, em áreas com menos recursos, as escolas públicas podem apresentar condições bem mais precárias, o que afeta diretamente o futuro das crianças e adolescentes nessa região.
E agora vamos falar sobre um assunto polêmico, segurança. A coisa fica um pouco mais tensa. A segurança no Rio de Janeiro é um tópico que gera muita discussão. A cidade é famosa pelas suas belezas naturais e vida noturna vibrante, mas também tem uma realidade de violência urbana em algumas regiões. A taxa de homicídios projetadas para 2022, que é a mais recente, foi de 21,3 homicídios por 100 mil habitantes. Então, uma métrica que faz você saber se a cidade é ou não violenta. Isso está acima da média mundial, que é 6 por 100 mil habitantes, mas está abaixo da média nacional, que é de 24,5 homicídios por 100 mil habitantes, porém não muito distante da média nacional, né? Esses números colocam o Rio de Janeiro com taxas muito acima de cidades como Florianópolis e São Paulo, que já analisamos aqui no canal. Se você olhar, ela teve uma queda nos últimos anos, porém, se você fazer uma linha, você vai perceber que nos 10 anos, a taxa de homicídios praticamente se manteve igual. Então, isso é muito relevante se você pensa em segurança. Pontos importantes. O custo de vida no Rio de Janeiro pode ser alto, principalmente em relação à moradia e transporte, mas a qualidade de vida, apesar dos desafios, oferece muitas vantagens, uma vida cultural intensa, praias incríveis, opções de lazer e uma conexão profunda com a natureza, o que é único no Brasil. Mas não podemos esquecer da desigualdade social muito presente. Existem muitas oportunidades, mas elas não estão disponíveis para todos. Portanto, se você deseja viver no Rio, planeje bem sua vida financeira e escolha uma localização com cuidado. Se o que você busca é estabilidade, segurança e serviços públicos de alta qualidade, talvez seja necessário reconsiderar viver no Rio. E se você quer conhecer outras cidades do Brasil antes de tomar essa decisão, clica na playlist aqui do lado para você ver as nossas análises de cidades.